Olá, aluno do primeiro ano, como a gente já vem estudando, essa é uma série de questões retiradas do CIMAV, banco de itens do CIMAV, para avaliação externa. Essa é a sexta aula nossa e a gente vai resolver questões sobre quantidade de movimento. Vamos lá? Aqui a gente tem, ele dá uma ilustração, como se fosse uma mesa de bilhar, e a bolinha de massa M2, a bolinha 2, ele fala que ela está em repouso. E que quando a bolinha 1, que tem velocidade V1, atinge ela, o que acontece? Aí as duas partem com velocidades diferentes. M2 com velocidade V2. Então aqui, ó, a gente vai ter o quê? A quantidade, o sistema é isolado, então a quantidade de movimento final inicial é igual. Então, M1V1, M2V2, esse M2V2 aqui inicial é zero, né? Então eu tenho só M1V1 no início. Então M1V1 vai ser M1 vezes V'1 mais M2 V'2. É claro que a velocidade 1 vai ser maior do que a velocidade 1 e maior que a velocidade 2. E isso eu vejo aqui, ó, na letra C. V1' é menor que V1, que é maior que V2. Nesse próximo exercício, ele fala que uma grandeza física escalar é aquela que ela fica perfeitamente caracterizada quando conhecemos apenas a sua intensidade, acompanhada pela correspondente unidade de medida. Entre as grandezas físicas relacionadas, indica a escalar. Campo elétrico, quantidade de movimento e velocidade são grandezas vetoriais. Eu preciso saber da direção e do sentido para poder saber caracterizar direito. Então, somente a corrente elétrica. Depois, na próxima, dois jogadores A e B se chocam frontalmente. Então, tem dois jogadores, o jogador A e o jogador B. Se chocam frontalmente numa partida de futebol. O jogador A possui massa M. Então, a massa do A é M e velocidade 2V. Vamos tirar esse dado também. O jogador B possui massa 2M e velocidade V. A quantidade de movimento do jogador A em comparação com o jogador B é. Então, está muito claro aí no problema, só lembrando lá, quantidade de movimento é massa vezes velocidade, então do A vai ser M vezes 2V, e do B vai ser 2M vezes V. Isso é exatamente igual. Então, a letra A é a resposta aí, igual, já que a quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade. No próximo, um objeto de massa 80 kg, vamos tirar esse dado, movendo-se a 3,6 km por hora, vamos tirar essa velocidade também, passa a ser acelerado por uma força resultante que lhe fornece um impulso de 800 newtons vezes segundo. Então, vamos tirar esse dado também, que é importante. No mesmo sentido do movimento. O impulso aplicado pela força resultante faz com que a quantidade de movimento do objeto em quilograma vezes metro por segundo seja igual a. Então, ele quer quantidade de movimento. Impulso, ele quer a quantidade de movimento final. Então, gente, aqui, ó, quilograma, quilômetro por hora, newton vezes segundo. Esse quilômetro por hora não bate, eu vou dividir por 3,6 e vou achar um metro por segundo para deixar tudo em unidade do sistema internacional. Impulso é variação da quantidade de movimento, é o ΔQ. Tudo que é delta é o quê? Final menos inicial. Então, eu quero a quantidade de movimento final. Eu tenho o impulso e então é só substituir aí, ó. O impulso 800 é igual à quantidade de movimento final, que é o que eu quero descobrir, menos quantidade de movimento inicial, massa, que é 80, vezes velocidade, que é 1. Aí eu passando esse 80 vezes 1, que para o outro lado vai ficar 800 mais 80, eu acho que a quantidade de movimento final é 880 kg vezes metro por segundo, alternativa C. Em uma mesa de bilhar, um jogador deu uma tacada na bola branca e ele se deslocou em direção a uma das bolas menores. Após encaçapar a bola menor, a bola branca se dirigiu a uma das caçapas. E como ele estava na iminência de cair, o jogador soprou a bola branca na direção oposta para que ela se mantivesse na mesa.
A jogada foi invalidada, pois a atitude do jogador alterou o movimento da bola, que certamente cairia na caçapa. Na situação descrita, o sopro do jogador exerceu um impulso sobre a bola. Esse impulso tem o valor correspondente ao quê? A variação da quantidade de movimento da bola, porque impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Depois aqui, ó, em uma mesa de sinuca, um conjunto de bolas encontra-se em movimento depois de uma tacada inicial. Uma dessas bolas em movimento toca a outra, provocando alteração na sua velocidade, tanto em módulo quanto na sua trajetória. Nesse caso, o princípio da conservação da quantidade de movimento continua válido. Por quê? Ele é válido porque não teve força externa, são só forças internas ao sistema. Então, o sistema continuou isolado, letra D. Aqui eu tenho que ele me dá dois jogadores, Álvaro e Bernardo, com duas bolas, uma de massa M1 e outra de massa M2, e elas têm massas diferentes. Ele fala aqui, ó, M1 maior que M2. Então, ele fala que eles chutam sempre a partir do repouso, então quer dizer, a quantidade de movimento inicial é zero. Eles chutam sempre com o mesmo impulso, tanto o Bernardo como o Álvaro. E eu sei que impulso é variação da quantidade de movimento, então a quantidade de movimento, ele daí vai ser que o impulso de Álvaro, o impulso de Bernardo, vão ser, cada um vai ser igual para as duas bolas. Então a quantidade de movimento A1 e a quantidade de movimento A2 vão ser iguais, porque são as quantidades de movimento que o Álvaro chutou. E o mesmo acontece com QB1 e QB2. Agora, quem que tem maior impulso, o Álvaro ou o Bernardo? Quem com maior impulso, né? Eu sei aí a quantidade de movimento. O maior impulso vai ser quem tiver a maior velocidade. O que conseguiu maiores velocidades é o Álvaro. Então, o impulso do Álvaro é maior que o impulso do Bernardo. E as quantidades de movimento são iguais. Então, aqui a gente tem que um homem de 90 quilogramas, então vamos lá, nosso homem aqui, e um menino de 30 quilogramas estão de frente um para o outro, no centro de uma pista de gelo circular, e possuem sapatos cujo atrito do gelo é praticamente nulo. Então, vamos pôr as massas deles já aqui também. O homem empurra o menino, que desliza sobre o gelo, atingindo a borda da pista em 20 segundos. Bom, a velocidade do menino, então, vai ser o quê? Se ele atingir 20 segundos, eu vou ter que a velocidade do menino vai ser o raio, né? Dividido por 20. Só que esse homem, ele também é impulsionado para trás, porque a quantidade de movimento, primeiramente, ia ser nula. E agora, ele vai ter uma velocidade de recuo. A velocidade de recuo desse homem vai ser o raio, que é para chegar até do outro lado, vezes o tempo para chegar do outro lado, que é justamente o que ele está querendo no exercício. Então, a variação da quantidade de movimento aqui é zero, porque não tem forças externas ao sistema. Então, eu vou ter que quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Inicialmente, a gente tem zero, então a quantidade de movimento final vai ter igual a zero. Então, a massa do homem vezes a velocidade do homem, mais a massa do menino vezes a velocidade do menino é igual a zero. Só que como uma é negativa, a gente tem que massa vezes velocidade igual a massa vezes velocidade. Então, 90 vezes R sobre T é igual a 30 vezes R sobre 20. Corta esses R aí e corta esse zero do 30 e do 20 também, divido tudo por 10 aí. Eu vou ficar multiplicando, vou ficar com 90 sobre T igual a 3 meios, multiplicando cruzado, 3T igual a 2 vezes 90, e eu acho que o tempo vai ser 180 dividido por 3, 60 segundos. Então, o homem atinge a borda oposta da pista aproximadamente em 60 segundos. O estudo da quantidade de movimento torna-se bastante simplificado quando é possível adotar um sistema do qual essa grandeza se conserva. Isso ocorre toda vez que o sistema não recebe força externa. Se todos os corpos interagentes fizessem parte desse sistema, então
só existiriam forças internas, e assim haverá conservação da quantidade de movimento. A explicação para essa conservação se pauta na terceira lei de Newton, né, gente? Para toda ação, nós temos uma reação. Depois, considere duas situações iguais, nas quais um carro movendo com certa velocidade inicial colide contra um muro e para. Se ele para, a velocidade dele passa a ser zero, tá? Após a colisão. Numa dessas situações, o motorista usa o dispositivo de segurança, o airbag. Pode-se afirmar que na colisão, com esse dispositivo de segurança, o motorista tem menor propensão em se machucar porque ele sofre. O impulso vai ser o mesmo, gente, só que ele vai ter um tempo maior de colisão. Então, isso deixa a força menor, por isso que ele machuca menos. Então, o mesmo impulso com maior tempo de colisão. Então, aqui a gente tem uma ilustração onde tem uma força de 8 newtons agindo do instante T1, 2 segundos, até o instante T2 igual a 6 segundos. Isso, então, já me dá que tem um ΔT de 6 menos 2, 4 segundos. Então, eu tenho um impulso aqui, força vezes ΔT é impulso. E ele dá aqui que a quantidade de movimento no instante T1 do bloco era 15 kg por segundo. Eu sei que impulso é igual à variação da quantidade de movimento. E ele quer saber a quantidade de movimento no instante T2. Então, é só eu fazer impulso, força vezes ΔT, igual a Q2 menos Q1. Substituindo os valores aí, eu vou ter 32 igual a Q2 menos 15. Vou passar para o outro lado, vou achar 47 como resposta. Aí a tirinha aqui, o Cascão joga a bolinha na Mônica e a Mônica devolve a bolinha, né? Para que a bolinha retorne com a mesma velocidade na direção de lançamento, porém em sentido oposto, a Mônica utiliza seu coelho. Precisa realizar um determinado impulso sobre a bolinha. O módulo desse impulso é calculado por meio. Então, vai ser o quê? Vai ser o impulso é a variação da quantidade de movimento. Letra B. Sobre um corpo de massa M, podem ser realizadas 4 ações. E ele vai querer saber quais ações modificam a quantidade de movimento. Para variar a quantidade de movimento, eu tenho que variar o quê? Eu não tenho como variar a massa, eu tenho que variar a velocidade. Então, submeter a um movimento acelerado. Tá certo, porque o movimento acelerado ele varia a velocidade. Submeter a velocidade constante. Não, velocidade constante não varia a velocidade, não varia a quantidade de movimento. Submeter a ação do impulso. Sim, o impulso é variação da quantidade de movimento. E manter em repouso, não, né? Então, 1 e 3, letra C. Em uma partida de vôlei, o jogador parado recebe a bola do saque adversário que atinge sua mão com uma velocidade de 40 metros por segundo. Então, velocidade 40 metros por segundo da bola. Após a recepção, a bola deixa a mão do jogador com velocidade 25% menor. Então, 25% a menos, né? Ela sai com 30 metros por segundo. E é devolvida para a quadra adversária. Aí ele dá aqui a massa da bola, 0,27 kg, e a massa do jogador, e quer saber a velocidade de recuo do jogador. O jogador estava parado, então eu sei que a quantidade de movimento final é igual à quantidade inicial. Inicialmente eu tinha só a massa da bola e a velocidade da bola. Depois eu vou ter a massa do jogador, velocidade do jogador, mais a massa da bola vezes velocidade da bola final. Então aqui, ó, substituindo os valores aí, eu vou encontrar que a massa, 90 vezes a velocidade do jogador, vai ser igual a 0,27 vezes menos 30, que vai dar menos 8,1, igual a 0,27 vezes 40, que é 10,8. Então, passando de um lado para o outro, fazendo as continhas, aí eu acho que a velocidade de recuo do jogador é 0,21.